Vamos ler o capítulo 8 inteiro de Deuteronômio. São apenas 20 versículos. E depois da leitura vamos então meditar neste texto. Deuteronômio, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe a leitura. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, porque que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que um homem disciplina a seu filho, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra que tem ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Ao contrário, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, que hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a vós, o Senhor, o vosso Deus. Já temos orado pela mensagem, e agora procedemos com a leitura. Vamos então à meditação da mesa. Por que sofremos? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Por que a gente sofre? Por que provamos o sofrimento neste mundo? Ainda antes desse culto, eu conversava com um irmão que tem passado por um momento de sofrimento. Mas por quê? Por que sofremos? Meus irmãos, essa é uma pergunta difícil de responder para quem está passando pelo sofrimento. É difícil. É difícil a pessoa que recebeu a notícia de que seu bebê no oitavo mês está morto dentro da barriga.
É difícil para essa pessoa responder por que sofreu. É difícil para filhos que de uma vez só perderam seus pais num acidente. É difícil para as pessoas responderem por que estou sofrendo. É difícil para um cônjuge que recebeu a notícia que seu amado não tem mais chance de vida. Vai partir. É difícil para essa pessoa responder a pergunta: por que eu estou sofrendo? É difícil para uma família que recebeu a notícia de que seu filho está viciado em drogas. Acabou de saber, recebeu a notícia. É difícil para essa família entender por que está sofrendo naquele momento e vai sofrer muito. É difícil para um cônjuge que foi abandonado e está lá solitário agora, não é? Padecendo momentos terríveis. Você chegar para conversar e perguntar para essa pessoa, ou essa pessoa tem que responder por que ela está sofrendo. É muito difícil. Por que sofrermos? É difícil para quem está em sofrimento aprender a caminhar novamente. Uma pessoa que passa por um grande sofrimento, caminhar novamente é difícil. É uma luta muito grande que a pessoa tem. Marcel Proust diz o seguinte: sofrer é preciso, pois não recebemos sabedoria de graça. Temos que encontrá-la por nós mesmos. Ela vem de Deus, mas temos que encontrá-la. Encontrá-la de que maneira? Após uma jornada pelo deserto que ninguém pode fazer em nosso lugar, e jornada da qual ninguém pode nos poupar. Então temos que aprender, temos que lembrar isso. Tiago, nos autores bíblicos, diz que devemos pedir sabedoria ao Senhor, que a todos dá liberalmente. De fato, Deus dá. E um dos caminhos para adquirir a sabedoria, para amadurecer na vida e na fé, é o caminho do sofrimento. Inevitavelmente, se você pedir sabedoria a Deus, se prepare. Você vai passar por sofrimento. Mas nós não gostamos desse negócio de sofrer, irmãos. Nós não gostamos, definitivamente é uma coisa que nós não gostamos, que nós não queríamos. Na cosmovisão ocidental, na visão que o nosso continente aqui tem do sofrimento, especialmente a visão secular, a visão é a seguinte: o sofrimento é como uma interrupção da liberdade de vivermos do modo que mais nos agrada. Então, o sofrimento não presta para nada. Então, quando o sofrimento interrompe a minha maneira de viver, que está me agradando, eu concluo que ele não presta para nada. É a visão ocidental que nós temos difundida hoje no mundo. E ela destrói, o sofrimento ele destrói a nossa autossuficiência, nossos planos humanos e rumo que queríamos para a nossa vida, para poder nos ajustar à direção que Deus quer. Agora, essa é uma visão de que o sofrimento não presta para nada, é uma visão de uma pessoa sem Deus, ou que não compreende Deus, ou que não compreende os planos de Deus para a sua vida. O livro de Hebreus, Romanos, 2 Coríntios, 1 e 2 Pedro ensinam que Deus não só sabe que nós sofremos, mas Ele usa o sofrimento para eliminar nossas fraquezas e fortalecer a nossa fé. Preste bem atenção. Eles ensinam que Deus não apenas sabe que sofremos, mas que Deus usa o sofrimento para eliminar nossas fraquezas e fortalecer a nossa fé. É Deus trabalhando então nas nossas vidas. Se você assistiu um pouco das Paralimpíadas, como eu assisti, e você viu cegos batendo recordes no atletismo, e você viu aleijados, não é? Realmente deficientes, para usar uma palavra mais atual, alguém com uma limitação física, na piscina de natação, não é? Nadando, olha, irmãos, eu ficaria muito longe, não chegaria nem em 8º lugar, porque eu desistiria no meio do caminho. Mas você vê aquele povo nadando como se tivesse 4 braços, não é? Assim, com uma velocidade tremenda. Você vê homens e mulheres mutilados, saltando, não é? Aqueles saltos triplos, jogando aqueles dardos, não é? E tantas coisas que eles fizeram. Você vê os cadeirantes jogando basquete. Irmãos, eu fiquei envergonhado. Eu me senti humilhado. E revi as minhas razões de maus humores e de reclamações. E definitivamente eu cheguei à conclusão que eu não tenho o direito
de abrir a minha boca para reclamar de nada, contemplando a persistência, a perseverança, a dedicação, a firmeza daqueles homens e mulheres ali, que realmente venciam os obstáculos, davam tudo de si. E eu me senti envergonhado e humilhado, e revi muitos conceitos. Eles não são atletas, eles são super atletas, super atletas. Não só sofreram, como convivem com o sofrimento diariamente, mas que o têm superado, e de uma forma sem igual, o transformado realmente num espetáculo como foi as Paralimpíadas. No entanto, eles nunca seriam os atletas que foram e são sem o sofrimento. Não é verdade? O Pedro e a Patrícia viram lá no estádio, né? Eles foram lá assistir as Paralimpíadas, pelo menos no final de semana. Então, o sofrimento não é um desperdício. Com certeza, uma pessoa madura na fé, uma pessoa de fé, uma pessoa que tem intimidade com Deus, jamais andaria se ele não tivesse trilhado o caminho do sofrimento. E nesse texto de hoje, que nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo de número 8, não é? Nós vemos isso bem às claras, Deus dizendo para Israel: vocês vão entrar na terra, mas antes vocês caminharam comigo 40 anos no deserto. Eu sei que vocês sofreram, eu sei que vocês passaram fome, eu sei que vocês foram humilhados, eu sei que vocês tiveram sede, eu sei que vocês tiveram problemas, mas escutem, foi eu que dei tudo isso. Foi eu que guiei vocês por esse deserto 40 anos, que eu tenho um propósito, um plano. E eu quero que vocês tenham essa consciência. Vocês vão entrar na terra prometida. Tudo que vocês passaram tem vistas ao que vai acontecer lá. Eu queria mostrar um slide, só para clarear um pouquinho. Nós temos ali, irmãos, agora eu vou trocar o microfone aqui só para eu ficar de frente. Nós temos ali, volta lá para mim. Onde é que está, Patrícia, aqui o... Atrás. Atrás. Isso, Cadê? e aperta. E aí aperta onde? Aperta atrás, o laser. Aqui? Isso. Estava ligado já? Tá. Gente, irmãos, olhem bem aqui, ó. Isso aqui é o Egito. Aqui está o rio Nilo e aqui está o Egito. Israel estava aqui, ó, durante muitos anos lá no Egito. Eles estiveram aqui, muitos anos. E Deus usou Moisés para libertá-los daqui para levá-los aqui. Presta atenção, daqui para levá-los aqui. Nós estudamos isso na classe de geografia ontem. É tão bom estudar geografia, você não faz ideia. Do Egito a Canaã está aqui, ó. Tinham pelo menos 8 estradas, vias, rotas, não é? Eu quero ver se eu mostro essas rotas aqui. Voltou de novo, né? É porque está saindo fora do meu slide, não é esse slide aí. É o slide lá embaixo, o amarelinho lá, que estava no primeiro lá. Coloca lá para mim. Isso, agora projeta lá. Ele está voltando no primeiro. Aí, esse daí. Olha só, é o mesmo local, tá, gente? É o mesmo local, ó. Egito aqui e aqui está Canaã, tá vendo? Canaã, Egito. Haviam pelo menos 8. As 4 principais eram essas dali, ó. Elas se chamavam Via Mares, Transjordânia, Campo de Shur e Rota do Mar Vermelho. Preste atenção no que eu vou te mostrar. Das 8, essas são as 4 principais. As 3 primeiras, ó, daqui, aqui em Canaã, beirando o mar, não é? Litorânea. Sabe quantos dias a pé, com calma, tranquilo, sem pressa? 30 dias. 30 dias, sem pressa. Com todo aquele 3 milhões de pessoas andando numa boa. Aí tinha mais 2 pelo menos, né, bem conhecidas, que é a Transjordânia e a Shur. Uma aqui e a outra um pouquinho mais longe aqui, não é? Mas todas essas aqui levariam pouco tempo. Agora preste atenção. Deus pegou eles aqui, desceu com eles lá para o Sinai, deserto. E eles ficaram 40 anos aqui, ó, nessa região. 40 anos. Eles fizeram todo esse trajeto. 40 anos. Podia fazer em 30 dias, mas Deus levou eles para andar 40 anos. 40 anos. E eles passaram pela Transjordânia e foram entrar lá em cima em Jericó. Ó, Jericó aqui, ó. Eles vão entrar por lá na terra prometida. Mas ficaram 40 anos. 40 anos. Minha pergunta é por quê? De acordo com coloca mais um slide para mim, irmão. O último slide. De acordo com o pesquisador Mano Marcos Humber, mais um. É onde está escrito agora. Mais um. É o último. Isso. Por que
Por que Deus escolheu esse caminho mais longo? Ele dá 8 motivos racionais. Primeiro, porque via mares ali, perto do mar, o Egito ficaria perto demais, então quando alguém quisesse desistir, se tivesse andado 10 dias, voltar 10 dias era muito fácil. Segundo, para evitar guerras contra os filisteus. Aquele caminho dava direto em Gaza, beira-mar lá, e você está de cara com o exército filisteu, um bando de fugitivos, escravos, como é que ia enfrentar um exército? Iam morrer na primeira guerra. Depois, para evitar as fortificações egípcias nas estradas. Depois, porque era um plano divino. Depois, porque a quinta razão é para que Deus pudesse provar e fazer um teste na fé deles. Número 6, para que eles buscassem uma vida espiritual com Deus. Número 7, para que em 40 anos eles preparassem um exército. Olha só os motivos racionais, e é claro isso. E finalmente, para oficializar Israel como nação. Eles saíram como escravos. Na cabeça de Deus eles eram uma nação, mas eles não sabiam disso ainda. Precisa se organizar, ter líder, ter exército, ter como lutar. Precisa ser uma nação. E em 40 anos Deus fez isso. Pode fechar o slide agora que acabou aí, irmão. Isso tudo é verdade. Sofreram porque Deus tinha um plano maior do que o caminho curto deles. E às vezes a gente pensa que o nosso caminho curto, o nosso atalho, nossa ansiedade é a solução de todos os nossos problemas. Deus disse, não, pode parar com isso, que não tem nada a ver comigo esse teu plano aí, o meu caminho é um pouquinho mais longo. Então talvez você está caminhando por um caminho mais longo, e você está perguntando, por que Deus tantos anos? Por que Deus tantos problemas? Por que tantas lutas? Calma, Deus sabe o que faz, Ele está fazendo o melhor na sua vida, e vai chegar a hora que você vai saber isso claramente. Como Israel soube claramente, depois. Agora, além desses motivos aí, eu quero responder essa pergunta hoje à noite, por que nós sofremos? E eu gostaria de dar para você 4 razões, olhando para esse texto de Deuteronômio, capítulo de número 8. 4 motivos do porquê que nós sofremos. Por que Israel sofreu 40 anos? Por que nós enfrentamos lutas na nossa vida? Por que Israel enfrentou durante 40 anos? Eu quero te dar 4 motivos, porque às vezes Deus nos leva pelo caminho mais longo. 4 motivos. Primeiro lugar, Deus às vezes nos leva para o caminho mais longo e nos permite sofrer, nos faz sofrer, para transformar nossas atitudes em relação a nós mesmos. Olha o que diz o versículo 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu braço adquiriram essas riquezas. Não diga. Antes te lembrarás, teu Deus, é Ele que te dá força, é Ele, não é o teu braço, é Ele, é Deus quem opera, é Ele quem dá riquezas, é Ele quem confirma a aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É Deus quem faz, não é o seu braço, não é o meu. Queridos irmãos, amigos, irmãs, nosso Deus é um Deus de transformação. Então Ele permite o sofrimento da nossa vida para nos transformar. Transformar é dar forma, ou mudar a forma. O sofrimento tem esse poder. Ele muda a nossa forma. É claro, nem todos mudam para melhor. Alguns mudam para pior. Mas mudam, revelam realmente o que são, quem são. Seu principal efeito, porém, é positivamente. O principal efeito do sofrimento. Meus irmãos, o sofrimento nos humilha e afasta conceitos irreais de nós mesmos e até o orgulho. Jamais Israel deveria pensar que se libertaram e atravessaram o deserto sozinhos. Deus está dizendo, foi eu quem fiz. Entendam, não foi o braço de carne de vocês. Então o sofrimento amplia a nossa visão da grandeza de Deus. Em vez de nos deixar sem esperança e sem controle, Ele revela que sempre fomos vulneráveis e dependentes do Senhor. Uma das especialidades do sofrimento é trazer à tona o que há de pior em nós. É verdade. Uma das coisas que acontece muito na vida de quem sofre é que o pior vem para fora para ser tratado. Em alguns casos, se a pessoa está muito íntima com Deus, vem o melhor. Mas não é comum. O comum é o contrário, vem o pior. Então o sofrimento ajuda realmente a que toda a impureza venha. Eu sei que você gosta de chupar laranja. Talvez nem todos, mas a maioria. Agora, para você usufruir do suco da laranja, irmãos, depois que você extrai o suco da laranja, o que ela vira? Bagaço. E às vezes a nossa vida vira um bagaço mesmo. E Deus bate de todo lado. E Ele permite que a sedada por todos os lados.
E aparentemente a nossa vida virou um bagaço. Mas é para que o suco seja extraído. É para que o que está lá dentro venha para fora. De verdade. Então o sofrimento tem essa função. Tirar o que está dentro para fora. Normalmente as coisas que não são legais. Por exemplo, a falta de fé. No momento de sofrimento, pensamos, ou não é? Nós pensávamos que éramos pessoas de fé. Não, eu sou uma pessoa de fé, já aprendi a andar pela fé, eu vivo pela fé, eu amo a fé, eu prego a fé, eu gosto de pessoas que têm fé. Aí o sofrimento bate à nossa porta, a doença vem, um filho morre, um acidente acontece. E qual é a primeira palavra que sai da nossa boca? Muitas vezes não é a fé, é a mágoa, é o rancor, até mesmo contra Deus. E a gente pergunta para Ele: por que eu, Deus? Outra coisa que o sofrimento traz à tona: língua afiada, não é? Muitas vezes no sofrimento descobrimos o quanto a nossa língua é perigosa. É perigosa. Outra coisa que o sofrimento traz às vezes para fora é a preguiça. O sofrimento nos faz ver quanto nós servimos pouco ao Senhor. E poderíamos ter feito mais, muito mais para Ele, sendo saudáveis. O sofrimento traz para fora a insensibilidade, às vezes, que nós temos para com outras pessoas. Muitas vezes vivemos vidas voltadas para nós mesmos. Somos naturalmente centrados em nós mesmos. E achamos que o mundo gira em torno de nós. Mas aí o sofrimento vem e ele mostra que quantas pessoas são importantes ao nosso redor. Muitas vezes o sofrimento traz para fora os temores que estão dentro do nosso coração, que a gente não conta para ninguém. E fica claro que nossa confiança estava muito mais em nós mesmos do que em Deus. O sofrimento ainda traz para fora aquele espírito amargurado e revela então que o nosso coração estava cheio daquilo que realmente não era a bênção, era um problema ali dentro. Muitas vezes, irmãos, pessoas que são grosseiras, críticas, briguentas, impacientes, teimosas, péssimas ouvintes. Quando o sofrimento bate, isso fica bem evidente. Bem evidente. Muitas têm uma necessidade enorme de controlar todas as situações. Querem ser o centro das atenções. Usam seus talentos o tempo inteiro buscando reconhecimento e fama. Aí vem o sofrimento, e o sofrimento mostra tudo isso. O sofrimento não só revela isso, mas também muitas vezes acaba com tudo isso. Por isso às vezes o sofrimento vem. Então Deus usa o sofrimento para transformar ou mudar a nossa forma conforme a sua vontade. Você já viu um ourives extraindo a prata de objetos de metal antigo? É uma coisa fantástica. Porque ele coloca um monte de objetos ali e ele chega o fogo, não é? Muito fogo, a temperatura muito alta. E aí, na medida que aquilo lá vai amolecendo, então ele vai jogando fogo e toda a impureza que está dentro vem saindo da prata. Vem saindo e vai ficando nas beiradas. E vai ficando nas beiradas. É muita impureza. Você não acredita tanta impureza que tem lá dentro. Quando só está a prata, ela forma uma gema igualzinho de ovo. É incrível, amarela, assim, igualzinho de ovo. Não é? Quando aquilo se forma e fica bem claro, então ele vai batendo o calor ali, até que ele pode ver a sua imagem lá naquela prata. E aí, quando ele vê a sua imagem, então ele derrama no cadinho lá para que ele possa dar forma. A prata está purificada. Foi retirado a impureza daquele metal, né? E só extraiu então a prata. Deus chega a fogo na gente muitas vezes, irmãos. Dificuldades, lutas, pressões. O capítulo 8, versículo 3 diz por quê? Olha aí comigo na sua Bíblia. Está escrito aí, ó, Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou, te deixou ter fome. Preste atenção. Ele fez isso. Para quê? Para quê? Te sustentou com maná, que tu não conheces, nem teus pais conheciam. Para quê? Para quê? Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então Deus permite a gente, irmãos, amargar a vida às vezes, para a gente entender que nossa força não vem desse mundo, não vem desses braços, não vem do dinheiro, não vem daqui, vem de Deus mesmo. É por isso que todo esse mês de setembro eu desafiei seu coração aos domingos de manhã a depender de Deus.
Você vai precisar dele. Você vai precisar dele. Ande com ele. Não o abandone, não o deixe. Não pense que você é autossuficiente. Você não é. Sem Jesus, eu e você não somos nada. Nada, nada, nada. Nada mesmo. Precisamos do Senhor. Então o sofrimento vem para mostrar isso para nós. Você não tem tanta coisa boa como parece não, meu amigo. Você precisa da graça e do poder de Deus na sua vida. Em segundo lugar, por que sofremos? Em segundo lugar, para mudar o nosso relacionamento com as coisas boas desta vida. Preste bem atenção no que eu estou te falando, você não entende. O sofrimento vem para Deus mudar o seu relacionamento, o meu relacionamento com as coisas boas desta vida. Versículos de 7 a 16. Se você prestou atenção na leitura, imagino que sim, mas você pode ler aí enquanto eu vou pregando, se você quiser agora. Mas do versículo 7 a 16, Deus diz para Israel assim: vocês vão entrar na terra. É uma terra que mana leite e mel. Ó, lá tem isso. Lá tem terra, lá tem rios, lá tem lagos, lá vocês vão ter comida, fartura, lá eu vou ser com vocês, lá vocês vão conquistar, lá vocês vão realizar, lá vocês vão ser uma bênção, lá. Então vocês vão ter de tudo que vocês querem lá na terra. Tudo coisa boa, do bom e do melhor. Aí Deus diz assim: mas eu quero que vocês prestem atenção. Não me troquem por essas coisas boas. Não me troquem por essas coisas boas. Irmãos, é tão fácil se ver nisso, não é verdade? É tão fácil a gente se ver nisso. Irmão, a vida é bela. Tem até um filme, né? A vida é bela. Mas aquele filme, a vida não é tão bela, não. É tão triste aquele filme. Mas a vida é bela. A vida que nós vivemos aqui é bela. Irmãos, a vida tem muitas coisas boas. Nosso tempo é marcado de maneira geral por coisas fabulosas. Sabe o que a LG está lançando agora? Talvez eu estou até ultrapassado, já não vou falar aqui, né? Faz de conta que é em primeira mão. A LG está lançando a televisão agora, que você assiste dos dois lados. Você bota ela no meio da casa. Quem quer assistir Jogo X do lado de cá, quem quer assistir... Deixa eu pensar numa coisa boa aqui, que está difícil. Quem quer assistir Jogo X do lado de cá? Né? Jogo nem é jogo, coisa boa também, né? Tem muita gente que não gosta. Mas sei lá, a família, metade da família quer assistir uma coisa lá de cá, a família se acha outra coisa lá de lá. Já pensou que coisa? Aí dividiu a família mesmo, né? Aí dividiu no meio, rasgou a família no meio mesmo. Mas é tecnologia. Temos boas casas hoje, temos tantas coisas boas, cidades iluminadas, asfaltadas, água encanada tratada, energia elétrica, mercados, loja de todos os tipos. Queridos, nós somos abastados. Nós somos abastados. Temos veículos dos mais diversos tipos. Praticamente qualquer cidadão hoje pode ter um carro, uma moto, uma bicicleta, sei lá, tem todos os veículos. Temos tecnologia de ponta. Olhem para os celulares que estão nas mãos de vocês, que todo mundo aqui praticamente tem celular. Quem poderia imaginar que na palma da mão teríamos tanta coisa? Rádio, TV, internet, WhatsApp, não é? A MSN, comunicação, tecnologia. Faculdades na palma da mão. Porque você pode fazer pelo sistema EAD, não é? Você pode fazer a sua aula ali na tela do celular. Escolas as mais modernas, cursos. Somos abastados. Aí está o perigo. Aí está o perigo. A Europa se bastou tanto em si mesma, de tanta coisa rica que eles têm, ou tiveram pelo menos, se bastou tanto em si mesmos que eles tiraram Deus da vida deles, irmãos. Eles jogaram Deus para fora. Eles acabaram com o cristianismo. Sabe o que está acontecendo hoje? Daqui 20 anos a Europa será islâmica. E sabe o que o Islã vai fazer com a Europa? Acabar com a Europa. Porque quando você tira Deus da vida e se basta em si mesmo, você está plantando a destruição para a sua vida, para a sua família. É isso que vai acontecer com eles. Em 20 anos a Europa vai ser islâmica. Ou você está achando que aqueles refugiados são tudo um bando de coitadinho que está entrando lá? Muito mais da metade daquilo lá é terrorista, é muçulmano, e estão invadindo a Europa, e vão parar por aqui. Daqui uns dias estão aqui também.
Tira Deus da história e você destrói a vida. Aí está o perigo. E Deus diz para Israel: a terra é boa, mas ela não é o seu Deus. Não se baste nela e se esqueça de mim. Essas coisas não são ruins, irmãos. A tecnologia não é ruim, a menos que as façamos ruim. O problema é que elas vão se tornando tão importantes que viram ídolos. E virando ídolos, elas sobem no trono do nosso coração e começam a comandar a nossa vida. E aí a gente tem tempo para ficar 2, 3 horas na frente do computador e não tem 5 minutos para orar. De repente o nosso emprego nos torna autossuficientes. Eu estou bem empregado, estou ganhando dinheiro, não preciso mais de Deus. Culto de oração não tem mais valor. Sou um crente de meio período, vou quando dá. Mas de um dia para o outro, usando aqui uma linguagem de Jó, um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ele, veio também Satanás. E Satanás tinha um homem na mira. E esse homem era Jó. Mas Jó já morreu faz muito tempo. Será que nossa vida não está nas miras de Satanás, irmãos? Você sabe, ele é o vil tentador, ele é a antiga serpente, ele é o diabo, ele anda ao derredor, procurando aquelas ovelhinhas mais distraídas, mais envolvidas nesse mundo, para que possam pagar. Não travou Jó, porque Jó andava com Deus. Mas como Jó, de um dia para o outro, de repente tudo desmorona. O sofrimento nos apanha em cheio, e aí nós estamos longe de Deus, porque nos bastamos nesse mundo. Nem todo sofrimento é causado pelo diabo. E mesmo quando é, Deus é acima dele também. Mesmo quando é o diabo, ainda assim Deus está por sobre ele e usa aquela situação para ver o que está dentro do nosso coração. O sofrimento às vezes nos apanha de cheio. Deus ainda assim está por trás de tudo. Nada acontece sem sua permissão. Mas o revés pode ser uma oportunidade única de investirmos mais do que em nossa esperança e significado em Deus. Talvez no sofrimento Deus está chamando para você voltar-se mais para Ele. Você e eu conhecemos pessoas que vieram para o Evangelho por causa da dor, não conhecemos? Nós temos famílias aqui na igreja que se voltaram para Deus quando morreu o parente. Um amigo, que a pessoa ficou desesperada e viu que a vida está passando mesmo. Aí se voltou para Deus, veio por causa do sofrimento. Mas eu quero te perguntar, precisa ser o sofrimento para trazer uma pessoa para Deus? Gente, não precisa. Não precisa. Mas às vezes Deus usa para a pessoa se voltar para Deus. Ou para eu e você se voltarmos um pouco mais para a nossa família. Estamos cuidando de muita coisa e deixando nossa família de lado. Ou talvez Deus use o sofrimento para a gente pensar um pouquinho mais no próximo. A gente está pensando só na gente. E quantas pessoas passam necessidades terríveis, tremendas. Quantas almas não têm Cristo? Aprendemos que existem muitas outras fontes de alegria, muito mais significativas do que casa, carros e emprego. E essa fonte de alegria tem um nome, é Jesus Cristo. E o sofrimento nos traz para Ele. O sofrimento nos faz ver o quanto, por exemplo, pessoas são mais valiosas que coisas. Querido, se você perder um carro, é um carro. Mas se você perder um filho, você não tem ideia do que é isso. As coisas são como bolha de sabão. Elas vêm, ficam bonitas, de repente alguém vem dar uma espetadinha assim, e acaba com toda a nossa alegria. Você mas quem fez isso? Elas são frágeis demais. No final das contas, nunca são nossas. Não é verdade? Nunca são. Estamos só usando essas coisas aí. As coisas boas são boas, desde que não sejam donas, senhoras, comandantes das nossas vidas. Deus não queria que Israel entrasse na terra e se esquecessem dele. Então Deus está dizendo, olha, quando você chegar lá, tem tudo de bom, mas não se esqueça de mim. Tudo aquilo lá eu estou te dando. Não torne aquilo um ídolo na sua vida. Querido, preste atenção na sua vida. Porque Deus não aceita concorrentes. O dia que houver um ídolo no seu coração, você pode ter certeza, Ele vai tirar se você é dele. Mas não espere Ele fazer isso com sofrimento. Seja sábio. Volte-se para Ele. Consagre-se no altar de Deus. Em terceiro lugar, por que sofremos?
Sofremos para fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor de maneira inigualável. Acompanhe comigo versos 3, 11 e 18, por gentileza. 3, 11 e 18. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá forças e riquezas para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos seus pais. C.S. Lewis disse o seguinte: na prosperidade Deus sussurra ao nosso ouvido, mas na adversidade Ele grita. Ele grita a nós. O sofrimento de fato tem testa a nossa ligação com Deus. Queridos, há pessoas que ficam em nada e nem orar conseguem quando estão passando por sofrimento. Outras chegam a culpar a Deus, ainda que não dizem e nem precisam, os atos demonstram. Mas boa parte cresce em amizade com o Senhor, descobre a bondade, o aconchego, o amor, o consolo em Deus. Pensemos, como saberemos se amamos a Deus sobre todas as coisas? Se o amamos, ou se o amamos apenas porque Ele nos proporciona coisas? Como saberemos? Na verdade, não saberemos realmente até que o sofrimento venha sobre nós. Porque quando se tem saúde, prosperidade, paz, é fácil acreditar que Deus é bom, não é verdade, irmãos? Ai, Deus é bom, tão maravilhoso comigo, como Deus me sustenta, Ele é fiel, Ele é santo, ai, que alegria. Oramos, cumprimos nossos deveres, porque está nos trazendo certo retorno, não é? Mas no sofrimento ouvimos Deus gritar, e Deus grita assim: as coisas iam bem entre nós, só porque eu atendia muito bem suas necessidades? Era só por isso? Você quis esse relacionamento comigo só para que eu te servisse? É isso? Você me amava antes, ou amava as coisas que eu te dava? O quê? Responde-me. Nesta hora o sofrimento revela as falhas, ou talvez a nossa fé frágil. De certa forma, apenas nas tribulações que sabemos, ou é que sabemos, não é? Se nossa fé e confiança realmente estão em Deus. Realmente. John Newton, um homem que sofreu muito por Cristo, ele escreveu: acima de tudo, mantenha-se sempre perto do trono da graça em oração. Se temos a impressão de não receber nenhum benefício ao tentarmos nos aproximar de Deus, certamente não receberemos nada ficando longe dele. Certamente. Então fique perto de Deus. É exatamente isso que Moisés queria que Israel se lembrasse. É o que ele quer que você saiba, e eu também. Há muitas pessoas, irmãos, que só vieram a render-se depois de perderem tudo. Só então vieram a render-se a Cristo. Há pessoas que só se reconciliaram com Deus depois de Deus permitir que eles fossem feridos com uma grave doença. Há pessoas que só se viraram para Deus por causa de sua dor. A dor nos desnuda, mostra o quanto somos frágeis, o quanto somos fracos, o quanto realmente precisamos de ajuda. Felizmente, muitos nessas horas buscam a Deus. Deixa eu citar 3. Lutero, primeiro. Ainda um homem não convertido, não é? Mas já um intelectual. Certo dia, quando viajava, foi pego dentro do barco numa tormenta. E em toda a sua vida, ele nunca tinha se dirigido a Deus em oração. Era quase um ateu. Embora tivesse feito muitas orações a falsos deuses. Então um raio caiu bem perto do navio. E a tempestade forte. O capitão disse: dessa vez vai ser difícil sair. Naquele momento, lá naquele navio, ele dirigiu uma oração a Deus. Ele disse assim: Deus, ajuda-me! Só isso. Mas pelo menos foi do fundo do coração. E você sabe que Deus o ajudou, porque Deus fez dele um grande homem do Senhor depois, não é? O coração dele havia sido tocado no momento do desespero, para que ele se voltasse para Deus. Eu tinha 10 anos de idade, quando fui acometido por pneumonia dupla. Minha mãe me levou ao hospital
em Apucarana. E eu estava no leito, numa situação muito crítica, quando uma médica, conversando com a minha mãe, disse para ela claramente: olha, dona Cida, esse menino, o caso dele é gravíssimo e, infelizmente, os recursos não são muitos. Então, provavelmente, ou ele vai convulsionar e vai ter um problema mental se ele não morrer. Então, a senhora espere o pior. Eu ouvi aquela conversa. Apesar de tudo, eu estava consciente. Sabe, irmãos, eu nunca tinha buscado a Deus na minha vida, sinceramente. Nunca. De todo o meu coração, não. Mas eu me lembro como se fosse hoje. A noite inteirinha, eu dizia para Deus: Deus, por favor, não me deixe morrer. Eu estou com medo. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que vai ser da minha alma. Por favor, Deus, não me deixe morrer. Eu me lembro que eu dormia, eu acordava com remédios, e eu me lembro dessas palavras, a noite toda. Eu falei desesperadamente com Deus. 6 anos depois, eu tive o privilégio de conhecer Jesus como meu Salvador. Porque Ele me salvou tanto da deficiência, quanto da morte, não é? Naquele dia. Em um sepultamento de uma mulher, não é? Algumas poucas pessoas estavam naquele sepultamento. Ao lado da sepultura tinha um jovem algemado. E aquele jovem chorava muito. E 2 guardas guardando aquele jovem. Ele era um perigoso bandido. Um jovem violento, preso há algum tempo. Então, depois de muito tempo, a sua mãe morreu. Depois de muito aconselhá-lo, e ele não ouviu. Depois de muito falar de Deus para ele não ouvia. Depois de muito falar que Jesus lhe amava, ele não ouvia. Mas ela morreu, e ela era tudo o que ele tinha. Naquele momento ali, irmãos, na beira do sepulcro, quando o caixão dela foi descendo à sepultura, à medida que o caixão era colocado lá, ele chorava como um bebê. E ali ele começou a orar, pela primeira vez na sua vida. E ele começou a falar com Deus. E ele começou a dizer a Deus: Senhor, agora eu fiquei sozinho nesse mundo. Eu não tenho mais ninguém. E infelizmente é agora que eu vou recorrer ao Senhor. Há esperança para mim? É possível o Senhor me ouvir? Ele orou ao Senhor. Voltou para a prisão. Na prisão alguém lhe falou do Evangelho. Ele cumpriu a sua pena. E ele saiu de lá, procurou uma boa igreja, onde ele foi discipulado, treinado, e pelos últimos 35 anos ele tem sido um missionário a serviço do Senhor na região da Grã-Bretanha. Tem servido ao Senhor, mas ele veio pela dor. Foi o sofrimento quem arrancou ele daquela situação de independência de Deus e o trouxe aos pés da cruz. Em último lugar, por que sofremos? Para nos tornar solidários, especialmente quando as pessoas enfrentam grandes sofrimentos, irmãos. Nós sofremos para aprender, quando alguém estiver sofrendo, a estender a mão, a não fazer vistas grossas. Veja o versículo de número 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo? Amar o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo. O sofrimento em muitos os ajudam a pôr em prática esses 2 mandamentos. Voltar-se para Deus. E quem sabe essa é a sua situação. Você está vendo para se voltar para Deus em grande dor, mas também se voltar para aqueles que estão ao seu redor, o próximo. É muito comum nós abrirmos, é muito comum você ouvir da boca de uma pessoa que ainda não sofreu muito, avaliando o sofrimento, dizer assim: por que essa pessoa fala tanto? Por que ela chora e resmunga? Por que não se levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Porque não é você que está no lugar dela. Eu estive num velório esses dias que eu fiquei chocado. Morreu uma pessoa e algumas filhas chegaram. E se você é filha e sua mãe morreu, o que você faz no velório? É natural você chorar. E uma das filhas começou a chorar e uma pessoa bateu nela e falou: não, chora não, que é isso? Você não tem fé? Não me veio aqui para falar. Eu ia dizer: eu tenho fé e lágrimas nos meus olhos,
que Deus me deu para chorar pela minha vida. Mas as pessoas insensíveis fazem isso. E dizem ainda mais, a vida é assim mesmo, tem dores, perdas, tristeza, mas tudo passa. Será que você está chorando porque não confia em Deus? Realmente? Querido, quem nunca sofreu de verdade, tem pouca chance de sinceramente chorar com os que choram. E a Bíblia me ensina a chorar com os que choram. As pessoas que não sofreram não têm sensibilidade suficiente, até que o sofrimento as alcance. Aí elas vão entender. Daí as coisas mudam. O sofrimento a muitos os torna solidários e capazes de enfrentar e ajudar o próximo. Ouça o que diz 2 Coríntios 1, do 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que possamos, com a consolação que recebemos de Deus, consolar os que estão passando em tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também os mesmos sofrimentos de Cristo transbordam através da nossa vida. Somos atribulados, é para a consolação e salvação de outros. Se somos consolados, é para a consolação de outros, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que os sofrimentos participarão também da nossa consolação. Preste atenção nas 3 coisas que tem no texto. Primeiro, Deus é a fonte de toda consolação. Se o sofrimento vem, corra para Deus, é Ele que pode consolar você. Segundo, Deus é o consolador por excelência, e Ele é ativo em consolar. É Ele que consola. E terceiro, aquele que é consolado também se torna um instrumento de consolação. Um vaso para Deus usar. Então Deus age em nós, faz em nós e nos torna capacitados para ajudar outros. O sofrimento nos torna solidários. Os israelitas deveriam ser solidários uns com os outros. Teriam que ter aprendido no deserto, para quando entrassem na terra prometida. Um reino dividido não subsistiria. Você sabe que depois de Salomão, com o rei Roboão, o que aconteceu com o reino de Israel? Partiu ao meio. Sabe por quê? Porque deixaram de obedecer o mandamento da solidariedade. Se esqueceram de Deus. E Deus os entregou ao sofrimento muito pior do que tinham passado pelo deserto. Concluo. Está claro para você a razão de sofrermos? Primeiro, Deus está transformando a sua vida. Deixe Ele fazer isso. Segundo, Ele está mudando o seu conceito quanto aos valores das coisas. Querido, não torne uma coisa um ídolo. Não troque nada neste mundo por Deus. Terceiro, Ele está fortalecendo ou querendo fortalecer você no seu relacionamento com Ele. E último, Ele está te tornando mais humano, mais solidário. Sabe qual é o treinamento que os atendentes de hospital estão recebendo ultimamente? Sabe qual é o treinamento? Eles estão reaprendendo a serem mais humanos, a lidar com pacientes humanamente, não como clientes. Ninguém vai ao médico como cliente, vai como ser humano precisando de ajuda. Olha que ponto nós chegamos. Que Deus nos permita que nós chegamos a esse, né? Nós aqui. Então ele começou uma boa obra na vida do crente, ele vai completar. Quero concluir convidando você a 3 atitudes. Primeiro, não rechace o sofrimento. Quando ele bater a sua porta, quando ele pegar você e sua família, não é? Ele não é Deus brincando com você, tá bom? Não acuse Deus, não brinque com Deus. É um período, é uma fase. Deus está transformando a sua vida. Segundo, deixe-se moldar por Deus em meio ao sofrimento. Aprenda a lição. Aprenda a lição. É dito que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Pergunte ao Senhor: o que me ensinas, meu Deus? O que o Senhor me ensina? E último, glorifique a Deus por todo tipo de sofrimento que te sobrevier. Certamente, seu sofrimento não é o pior que alguém já passou no mundo. No final das contas, sofremos mais para mais desfrutarmos dos braços do Pai. Que Ele nos ajude a entender isso e a enxergar o sofrimento com outros olhos. Vamos lá.